Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente está aqui de volta para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e tem 8 instruções dos Espíritos à lei de amor. Mas aí a gente pede a atenção de todos para os avisos da nossa querida Casa do Caminho. Vamos dar início à nossa reunião de quinta-feira. E contamos também com a ajuda para o auxílio dos carnês, para que possamos pagar os encargos com os funcionários, água, luz, telefone e outros encargos que nós temos. Para cestas básicas, para o leite dos pequenos e a assistência também aos nossos irmãos em situação de rua. E para isso a gente conta com o auxílio dos vossos corações para a manutenção da nossa Casa do Caminho, tá? Mas antes de nós darmos início, nós gostaríamos de ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Caminho, Verdade e Vida, lição 41, a regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, a gente tem Jesus como o nosso mestre, o nosso pastor, que veio para nos ensinar. Ele poderia ter mandado vários emissários, mas ele preferiu ele mesmo vir até nós e nos dar as lições de amor, de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vê que aqui ele falando: façais aos outros aquilo que deseja que se façam a ti. São tão simples essas lições, mas que já trazem lá da antiguidade os seus conceitos. Quer dizer, a gente não pode dizer que a gente não sabia, porque elas estão todas aí, bem atualizadas no nosso dia a dia, né?
Então, nós vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando a Ele as bênçãos para que tenhamos a intuição, a inspiração e possamos, Senhor, explanar o Teu Evangelho de amor para todos os nossos irmãos que com certeza estarão nos ouvindo. Que a vossa bondade se espalhe pela humanidade inteira, abençoando a todos nós que somos filhos de Deus, para que possamos nos amar, nos compreender e fazer aquilo que nos é necessário na nossa caminhada evolutiva. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E como eu falei anteriormente, vamos estudar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Aí a gente sabe que a gente precisa dessa lei dos instintos para que a gente possa sobreviver. Mas a gente também tem que colocar o equilíbrio em todos os nossos atos para que nós possamos compreender, para que nós possamos olhar o nosso irmão com empatia, ouvindo o que ele tem para nos dizer. Às vezes, a pessoa tem tudo na vida. Tem casa, tem carro, viaja, tem todas as facilidades materiais da vida. Mas às vezes ela não tem alguém que lhe ouça, que lhe dê, sim, o seu ombro para que ela se achegue e conte as suas dores, conte as suas inquietudes, né? Porque todos nós estamos na Terra, porque ele é um planeta de expiações e prova, para quê? Para que a gente possa conviver, para que a gente possa ouvir um ao outro, né? Não deixar passar assim, desapercebido, os nossos irmãos que atravessam o nosso caminho. Porque às vezes a gente está tão apressado na vida que a gente não se detém para escutar o outro. E todos nós trazemos nossas dores, os nossos problemas, de alguma forma, né? Porque a gente sabe que se hoje nós estamos passando por determinadas coisas e a gente observar as nossas atitudes, a gente sabe que a gente está aqui para resgatar aqueles a quem prejudicamos, para nos reconciliarmos com aquele que de alguma forma nós tiramos a esperança, tiramos a crença em Deus, tiramos às vezes até bens materiais, e hoje nós estamos tendo uma oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. Porque todos sofrem na Terra. E se nós estamos desejando colaborar para que ela passe para a regeneração, nós temos que fazer os nossos sacrifícios. Nós temos que nos olhar como verdadeiros irmãos que somos. Porque se nós colocamos Deus como nosso Pai Criador, a gente aceitou a humanidade inteira como nossa família. E às vezes uma coisa que acontece lá no outro hemisfério, na outra parte do mundo, reverbera aqui, porque a gente sabe que são ondas que vão nos atingindo. E que a gente possa, assim, porque às vezes a gente não quer escutar os noticiários do jornal, mas às vezes a gente tem que se manter informado, sim, para que a gente possa, olhando as catástrofes naturais, para determinadas situações na vida,
a gente se comover com a dor do outro, a gente elevar o nosso pensamento a Deus e rogar para que esses nossos irmãos possam suportar as tragédias que estão atingindo as suas vidas, porque muitos perdem seus bens materiais, seus haveres, seus entes queridos, e fica assim uma dor muito grande, né? Fica um vazio no coração da pessoa, porque às vezes ela batalhou uma vida inteira para conquistar algum lugarzinho, né? Para ter um pouquinho de tranquilidade na vida, e de repente vem um desastre da natureza que atinge essa família, essa pessoa. Então, que a gente possa se condoer, sim. Lembra que eu falei da empatia com os nossos irmãos? Para a gente se colocar no lugar deles, para perceber a dor que eles estão atravessando e pedir que eles suportem, né? Porque cada um tem o seu cadinho, cada um está passando por alguma necessidade na vida que a gente não entende. Muitas vezes a gente só vai entender isso quando a gente estiver lá no plano espiritual, né? Porque se a gente sabe que nós somos espíritos reencarnados, que nós estamos aqui num processo de melhoria, a gente sabe que a gente se preparou lá para quando aqui chegássemos, passarmos pelas dificuldades, pelas alegrias, por tudo aquilo que o Senhor nos permite usufruir no momento, né? E aí a gente falou dos instintos. A gente precisa ter esse instinto de conservação, mas a gente precisa ter esse sentimento divino que é o amor. O amor que nos une, o amor que cobre a multidão dos nossos pecados, então que a gente possa se lembrar disso. Aí ele fala, mais instruído e purificado tem sentimentos. E se a gente, no começo, tinha instintos, a gente vai desenvolvendo esse sentimento, né? E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Aí ele ainda fala, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Então, a gente tem que se condoer, sim, com a dor do outro. Se a gente puder fazer algum movimento em auxílio, que a gente se movimente. Às vezes, não precisa nem ser de bens materiais, mas é só nós olharmos aquele irmão, ouvirmos as suas dores e dizermos a ele que Deus está com ele, que Deus não o abandonou. Porque aí a gente vai se lembrar também do trabalho da mesa mediúnica, quando os espíritos vêm revoltados e a gente fala para eles que Deus não os esqueceu. Aí ele fala que não, que Deus nem sabe dele, nem se lembra dele. Eu falei, não, Deus te ama e ele é teu Criador. E ele quer o teu bem. Na realidade, quem virou as costas a Deus foi você mesmo. E aí a dor te alcançou. Mas nem por isso a gente diz que Deus o abandonou, porque Deus está sempre esperando. Nós é que temos que ter a humildade de pedir, Deus, nosso Pai Criador, ajuda-nos neste processo, ajuda-nos a curar essa ferida que sangra em nosso espírito imortal, para que a gente possa verdadeiramente fazer o bem e espelhar o bem entre os nossos semelhantes, né? Ele ainda fala, feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires inebriados de esperança descerem ao circo. Aí a gente vai lembrar também da última atitude do Mestre Jesus.
quando ele estava na cruz, e ele ergue os olhos ao céu e pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabemos o que estamos fazendo. E com certeza nós também estivemos naquela época, de alguma forma, junto a Jesus, e não o reconhecemos. E hoje, eles estão dando essa oportunidade para que a gente reveja a nossa história e a gente escreva de uma forma diferente. Que nós nos amemos verdadeiramente. Aí a gente vê um irmão nosso numa atitude equivocada, por aqueles que de alguma forma perderam a razão e tiraram a vida dos seus semelhantes. Nós não temos que condená-los. Nós temos, sim, que ter compaixão com eles e pedir a misericórdia do Pai para todos eles. Porque assim como Jesus falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Se eles conhecessem a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, aquilo que a gente faz, a gente sabe que a gente vai ter que resgatar, a gente vai ter que se haver com a lei do Pai. Porque é isso, é tão simples. Hoje que nós estamos dentro da doutrina espírita, que temos conhecimento da vida futura, nós não podemos mais nos revoltar diante das coisas. Porque, como eu costumo dizer, eu não, André Luiz costuma dizer que todos estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e não tem nada que está fora do contexto. Foi uma programação que nós escolhemos e que hoje o amor do Pai, o amor de Jesus, o amor de Maria e de todos aqueles que nos avaliaram a reencarnação estão ao nosso lado, nos incentivando para o bem, nos mostrando o caminho que devemos trilhar. Então vamos fazer a nossa parte com boa vontade, vamos olhar os nossos irmãos que estão no erro e pedir que o céu os ajude, que os amigos espirituais, porque eles também têm mentores assim como nós, esses mentores, eles velam pelos seus tutelados. Eles podem até não concordar com a atitude do seu tutelado, mas eles jamais o abandonam. Aí a gente costumava falar para as crianças da evangelização infantil que quando eles faziam muita besteira, com certeza o mentor ou o anjo guardião não o abandonava, mas ele ficava de lado, observando para ver se o seu tutelado ia mudar de atitude, ia melhorar, né? São pequenas coisas simples, mas de uma lição profunda, né? Aí ele ainda fala, por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando sobre a morte revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Então, a gente sabe dos nossos erros, das nossas fragilidades, mas que a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de modificar o quadro da nossa vida. Em vez de nos lastimarmos, vamos olhar para tudo aquilo que o Senhor nos permite estar passando agora, sabendo que é para o nosso bem. Muitas vezes a gente pede as coisas a Deus e aos amigos espirituais, mas eles sabem exatamente daquilo que nós necessitamos. Então, que a gente se conforme diante daquilo que a gente não pode modificar, né? Porque se nós estamos na Terra para espiar e para provar, este planeta é uma escola abençoada dos nossos espíritos imortais. Então, vamos fazer sim que o nosso dia a dia seja melhor, sejamos mais fraternos, olhemos sim aos nossos irmãos sem julgar e sem criticar, porque cada um faz as suas escolhas e no futuro vai reaver tudo isso. Aí a gente não precisa se colocar como juiz e criticar essas criaturas, porque elas já trazem em si
uma dor muito grande e uma revolta, né? Aí ele fala: eu disse que no seu início o homem só tem instintos. Portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Aí eu acho que a gente não se vê como espíritos. A gente se vê como se tivesse só essa vida. Mas a gente tem que pensar que as dores estão no mundo para nos alertar, para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. E que a gente possa dominar esse mal que existe em nós, que a gente possa modificar esses sentimentos que ainda são instintivos, né? Porque se a gente for perceber, eu acho que a gente está muito mais ainda ligado ao princípio daquilo que a gente se programou do que do objetivo que temos que alcançar, né? Aí ele fala: os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente que encerra em si o carvalho. Aí a gente vai pensar: o carvalho, para ser essa árvore frondosa e que é, às vezes, até milenar, ela foi uma pequena semente na cova escura. E ela teve também que desbravar fazer esse esforço todinho para ela desabrochar e vir a ser um carvalho, né? Então, todos nós temos, sim, oportunidades da gente fazer a nossa história diferente, né? Ele ainda fala: e os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente de suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então a gente vê que, na realidade, todos nós estamos aqui, sim, para nos amarmos. Que a reencarnação nos mostra que a morte é só uma transformação e que nós teremos novas oportunidades de recomeçar e fazer a nossa história de uma forma diferente, né? Porque aí a gente vai pensando que todos aqueles que hoje estão no erro, que estão equivocados, um dia também chegarão à perfeição relativa. Porque esse é o objetivo que Deus traçou para cada um de nós, né? E que nós tenhamos como conceito a lei de amor e de caridade, para que a gente possa conviver em harmonia com o nosso semelhante. Em vez de nós reclamarmos da vida, vamos agradecer todas as oportunidades que Deus nos oferece e vamos olhar os nossos irmãos como viajantes que somos neste planeta, que estamos numa construção de nos libertarmos desta matéria para sermos espíritos mais perfeitos, para que a luz brilhe em nós. Porque todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram suas angústias, tiveram seus processos de dor e triunfaram. Aí a gente vai pensando, né, em todos aqueles povos que vieram trazendo esses conceitos da lei de amor e de caridade, que isso daí não é uma coisa nova,
que são prepostos, que vieram antes de Jesus, traçando o caminho para que quando ele aqui chegasse, encontrasse o povo de uma forma mais branda, né? Porque a gente sabe que quando Jesus se preparou para vir, ele se preparou muitíssimo. Porque se aqui é um planeta para expurgarmos as nossas dores e as nossas imperfeições, a gente vai pensar na pureza que era Jesus, porque ele já era o amor. Ele não tinha mais nada para provar. Ele já era, porque ele ascendeu direto em direção ao Pai. Aí a gente pensa que ele traçou esse caminho para todos nós. Ele poderia ter mandado enviados em seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir ao nosso encontro e nos ensinar como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Aí a gente vai lembrando que quando a mulher adúltera foi achada em adultério e levam ela para ser apedrejada no meio da praça, Jesus não fala nada, ele só continua escrevendo ali no chão. E os homens falam: Senhor, esta mulher foi encontrada em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. Mas Jesus não responde nada, continua escrevendo na terra. Aí, quando ele fala isso, ele pergunta: atire-lhe a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Aí a gente pensa: se nós temos um telhado de vidro, se nós temos as nossas imperfeições, muitas vezes a gente tem a bênção do esquecimento para não lembrar, porque em ocasiões nos humilhariam. E a gente sabe como a gente é orgulhoso, em algumas situações nós nos sentiríamos o máximo. E a gente sabe que a gente não é nada disso, não. A gente é um pequeno foco na humanidade para que a gente possa realmente fazer que um dia ela brilhe como um farol iluminando o nosso caminho. E aí a gente vê que um a um daqueles que estavam julgando a mulher adúltera foram saindo. Primeiro os anciões, depois os mais jovens, depois as crianças, as mulheres, enfim, foram se retirando todos. Ficou só ele e a mulher na praça. Aí Jesus se levanta e fala: mulher, ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. Então Jesus, olha a atitude de Jesus, que é aquela que nós temos que copiar, como a gente costuma dizer. Então, filha, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Ele não condena, mas ele mostra para ela, para que ela não caia no mesmo erro, para que ela não seja julgada. Porque os homens, eles são cruéis, né? Então, que a gente tenha, assim, essa lei de amor no nosso coração. Que a gente possa, nos momentos de dores, de aflições, parar, se recolher, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que nos auxilie, que nós tomemos as decisões necessárias, que nós possamos nos lembrar daquilo que nós prometemos quando nós estávamos em preparo para a nossa reencarnação, para que a gente possa vencer a nós mesmos. Porque eu acho que o problema nosso é nós olharmos para nós como vítimas. E aí a gente sabe que não há vítimas. Todos estão, sim, para resgatar os seus débitos com a lei do Pai. Todos estão aqui para fazer um mundo melhor. E se nós queremos um mundo melhor, é a partir de nós mesmos que nós vamos realizar. Então, que a gente possa, sim, compreender que tudo na vida tem uma motivação. E aí a gente vai pensar. Tem tanta gente que às vezes está numa situação muito difícil e quando se aproxima da gente, ainda tem uma palavra de carinho. Não é revoltado, já
não é que se acomodou com a situação, mas já aceitou as adversidades da vida como uma prova para o seu crescimento. Então, que a gente possa se espelhar nesses grandes espíritos que aqui estiveram e doemos, sim, doemos todo o amor que nos for capaz. Olhemos para os pequenos e digamos a eles que Deus os vê, que Deus os ama. E vamos olhar aqueles que estão em sofrimento, por aqueles que estão passando por alguma atitude complicada na vida, que Deus os ama, que Deus nos criou todos da mesma forma, mas nos deu um objetivo que é chegar à perfeição relativa. E só o amor pode nos transformar. Só o amor pode nos dar essa certeza de que nós estamos, sim, lutando contra as nossas imperfeições. Porque o objetivo é esse, é nós domarmos o homem velho que existe em nós para que a luz se faça. Então, diante desta belíssima lição, diante, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos permite gozar, nós vamos elevar o nosso pensamento a Ti e rogar as Tuas bênçãos para a humanidade inteira, nossa família maior. Abençoa, Senhor, aqueles que Te conhecem, mas não fazem a Tua vontade. Nós não Te pedimos, Senhor, por aqueles que choram, mas por aqueles que causam a lágrima e a dor. E que a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, possa envolver a nossa humanidade inteira, a família maior, a família a que estamos destinados a caminharmos juntos e fazermos o nosso aprendizado para um mundo melhor. E que a vossa paz, Senhor, possa envolver a todos os corações que com certeza estarão ouvindo este estudo, para que eles sintam o vosso amor envolvendo a cada um. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pode ficar. É aqui?